Eu sei que a Polygon Matic hoje possivelmente é uma das maiores porcentagens da sua carteira de criptomoedas. Eu sei que hoje você considera a Polygon Matic também a mais parada do mercado cripto. E também sei que hoje você cogita todos os dias estar vendendo as Matics que você tem na sua carteira. Por isso que hoje eu venho aqui clarear um pouquinho sua mente para a gente entender por completo qual o posicionamento da Matic hoje no mercado cripto. E além disso, vamos cogitar e entender se possivelmente ela vai pro brejo. É isso mesmo, família. Hoje eu vim para bugar um pouquinho o seu cerebelo. Vamos conversar sobre a Polygon Matic, uma empresa que é gigante no mercado cripto e por muito tempo muitos considerou um ativo totalmente seguro para a gente colocar dentro de um portfólio cripto seguro, tranquilo, sem arriscar, sem degenerar. Então, basicamente, até nós aqui dos Insalubres por muito tempo já considerou a Matic um dever de casa. Praticamente todo mundo, na hora de cogitar em montar um portfólio cripto, era Bitcoin, Ethereum, Matic, entre outras criptomoedas. Então, sempre ela estava no patamar seguro dentro de um portfólio. Por isso que até no começo do vídeo eu sei que possivelmente ela é a maior porcentagem de diversos investidores do mercado cripto em suas carteiras, devido a esse patamar que ela alcançou, principalmente ali no decorrer do Bear Market 2022. Agora, hoje, com a competitividade muito forte que a gente vê no mercado cripto, a gente sabe que o cenário para a Matic mudou. Muitos estão considerando parada ou até mesmo morta. Por isso que a gente vai fazer um overview geral, entender esse posicionamento e no final a gente vai tirar uma conclusão. Será que realmente vale a pena tirar da carteira? Será que realmente vale a pena reduzir a posição na carteira? Vamos entender qual é essa parada. Mas bora lá, família. Nesse vídeo eu vou deixar de forma bem clara para vocês alguns argumentos sobre a empresa da Polygon Matic, mas a gente não vai entrar em características técnicas para a gente não complicar esse entendimento, pois muitos no mercado não entendem a parte da Technicase, e realmente esse não é o foco. Eu já fiz outros vídeos sobre o projeto na parte da técnica, em cima da atualização dela, que eu vou deixar aqui na descrição. Mas vamos lá, de forma clara, básica. Matic morreu? Galera, obviamente que não. É uma grande empresa no mercado cripto e hoje vocês sabem, ela é top 20 do mercado, já foi top 10, então não é tão simples assim matar um projeto. Claro que salvaguardas aí esses grandes projetos que faleceram, na verdade um específico, a famosa Terra Luna, mas não vem ao caso. Mas de qualquer forma, galera, muitos julgam logo de cara que a Matic morreu, que ela tá superada, obviamente por conta do seu gráfico. Então a gente viu que no Bear Market de 2022, que a gente estava naquele momento de baixa muito forte, ou até mesmo quando os preços caíram de forma mais severa, que foi ali para meados de junho de 2022, ela chegou ali, poxa, abaixo de 40 centavos. Isso daí foi excelente preços. E depois, quando ela deu aquela recuperada, principalmente para começo de 2023, ela ultrapassou $1,50. Cara, pegando a valorização disso daí, realmente já é muito integrante o que ela já fez nesse curto período de tempo. Só que depois disso, aí que começaram as críticas. Pois como o cenário começou a aquecer, a gente começou a ver diversos players também aparecer e chamar muita atenção. E foi aí que a galera começou a criticar um pouquinho a Matic, porque realmente ela começou a ficar meio apagada. Então depois que a gente voltou a corrigir ali no meio do ano de 2023, para ser mais exato, lá para meados de outubro, a gente voltou a ver o mercado a reaquecer. Então a gente viu a valorização até o começo desse ano, que foi para meados de março aí mais ou menos, mas cara, a gente consegue enxergar que comparado a diversos ativos que a gente tem do mercado cripto, principalmente que competem diretamente com a Matic, além de fazer uma valorização maior, também em outros tipos de números que a gente tem aí do próprio projeto, começaram a se destacar ainda mais. Então por isso que começou a haver as críticas na Matic, porque ela é um ativo que chegou próximo ao top 10, visitou o top 10, cara, e era uma das principais promessas que a gente tinha do mercado. Depois, quando começou a surgir outros players, ela começou a ficar ofuscada em termos de valorização, não estava chamando mais a atenção que estava chamando ainda no mercado de baixo de 2022. Então, nesse caso, a gente viu que de fato não aconteceu nada com a Matic, mas outros players começaram a chamar muita atenção. E só para vocês entenderem a comparação gráfica, eu vou pegar aqui outros players, porém, não que competem diretamente com a própria Matic, tá bom? Mas é só para você entender a diferença do gráfico. Então, a Matic caiu aqui para meados de junho de 2022, visitou aqui região abaixo dos 40 centavos. Depois que ela se recuperou, cara, mesmo as correções consequentes ali, que na verdade veio após,
cara, a gente viu que não perdeu fundos. Porém, outras altcoins perderam, só que depois de recuperar, se performou ainda melhor. Então, foi o caso de NIR, que passou ali por uma mudança no projeto, mas que muitas pessoas gostaram. Então, essa foi a queda aqui de junho de 2022. Depois caiu ainda mais. Depois, em 2023, caiu ainda mais. E a recuperação foi muito forte da NIR. E a gente vê um futuro muito próximo para ela. E, cara, possivelmente ela pode chegar no top 10 do mercado cripto. Então, para você ver a diferença, ela se performou muito pior do que a própria Polygon Matic. Mas agora, cara, ela tá recuperando muito forte. Outro player que também tá assim foi a própria Solana, que passou o que passou com a FTX, com a quebra daquela gigante corretora, e agora ela tá voltando para os topos históricos. Então isso daí é bem impressionante para um ativo que passou pelo que passou com a própria Solana, e a Matic, que tinha aquela posição, cara, meio que permaneceu estagnada. Mas o que aconteceu com essa danada, né? Por que ela parou no tempo? Primeira coisa, galera, a gente tem que entender o que é a Matic. A Matic, ela não é só uma rede de segunda camada, como muitos julgam que ela é. Realmente, ela tem o produto de rede de segunda camada, mas ela é uma empresa que tem outras soluções. E para você entender, eu vou trazer ela aqui para vocês. Primeira coisa, a gente tem a Polygon ZK EVM. Essa Polygon ZK EVM todo mundo conhece, porque realmente ela foi lançada recentemente. E eu tô falando da Polygon ZK EVM, eu não tô falando da Polygon Proof of Stake que todo mundo utilizava como uma alternativa mais barata que a da Ethereum. Não, a gente já tá vendo uma solução de escalabilidade de uma rede de segunda camada que utiliza a prova de conhecimento zero. E essa rede é a que deixou muita gente criticando o próprio projeto Matic. Porém, ela não era a principal rede, por isso muitos aí até mesmo deixou ela um pouquinho de lado. Polygon Maiden é uma outra solução também de uma rede de segunda camada, só que é construído utilizando a tecnologia Stark. Então ela é mais uma competidora direta com a Starknet, tá bom? Eu não sei se vocês já repararam, a Starknet, por exemplo, você não acessa uma MetaMask. Você tem uma tecnologia diferente, por isso você utiliza uma carteira diferente. Então, no caso, a Polygon Maiden, ela utiliza a mesma tecnologia Stark. Ela tem a Polygon Proof of Stake, que aí ela tá passando por aquela grande atualização, que vai fazer uma atualização da Polygon POS, que é a Polygon Proof of Stake que a gente utiliza normalmente, para uma ZK EVM Validium. É um outro tipo de blockchain, mas é uma rede de segunda camada do Ethereum. Ela só vai passar por uma migração do seu mecanismo. Também temos a Polygon CDK, que basicamente, galera, é um kit de desenvolvimento de outras blockchains. Então imagina só, puxa, eu vou criar uma blockchain aí. Sou um desenvolvedor, quero criar uma blockchain. Vou pegar um kit de desenvolvimento porque é mais fácil do que eu criar uma blockchain do zero, tá bom? Então eu tenho alguns players para eu procurar. Tem o Optimus, que eles têm ali o próprio SDK deles, tem o SDK da Cosmos, que é bastante conhecido, e tem o da Polygon, que realmente é um produto bem interessante. Diversos projetos foram construídos em cima do Polygon CDK. E até para simplificar mais o entendimento, basicamente, galera, imagina aquele construtor, o mestre de obras. Você sempre vê ele com uma caixinha de ferramenta. Se não tá na mão, tá no carro. Independente, você sabe que ele anda com aquela caixa de ferramentas, porque ele sempre precisa estar preparado, né, para ele colocar o seu serviço em execução, obviamente. Agora, o desenvolvedor do mercado cripto, ele precisa de um kit de desenvolvimento de software. E nesse caso, para construir blockchains, a gente pode utilizar o da Polygon CDK, que também tem o de outros produtos, como eu falei para vocês. Então é simplesmente um produto de desenvolvimento de outras blockchains. Também temos o Polygon Supernets. Isso daí acaba sendo interessante, galera, mas só para simplificar o entendimento para vocês. É como se fosse a possibilidade de eu criar uma blockchain igualzinha a Polygon Matic, só que para um caso de uso específico. Pode ser até mesmo uma blockchain privada, por exemplo. Só que eu vou construir utilizando uma cópia da Polygon praticamente. Então isso daí acaba sendo interessante. Tem outros players no mercado, na verdade um outro bastante conhecido no mercado cripto que também tem um produto parecido, que é a Avalanche, que tem as Supernets dela também, ou Cnets, C-Chains, enfim, galera, que eu esqueci agora o nome. Mas de qualquer forma, é como se fosse eu criar uma blockchain para um caso de uso específico, e eu posso estar acoplado dentro do ecossistema da Polygon, utilizando o mecanismo de consenso deles, ou não. Isso daí acaba sendo interessante, mas é um produto um pouquinho mais fechado da Polygon. Temos também o produto de interoperabilidade da Polygon, que é o Aggregator Layer. Basicamente é uma camada de agregação da Polygon, onde é um produto, galera, que compete diretamente, por exemplo, com Layer 0, Zeta Chain, quer trazer aquela comunicação onde a gente consegue transitar com o dinheiro em diversas blockchains diferentes. E olha que interessante, é um produto que serve para os produtos da Polygon, por exemplo, Polygon ZK EVM, o CDK da Polygon, obviamente que a gente já esperaria que ele utilizaria esse sistema de interoperabilidade. A Polygon Maiden, por exemplo, também.
Até mesmo a Supernet, que eu dei o exemplo para vocês, ela pode utilizar a camada de agregação ou não. Essa é a diferença dela que eu queria mostrar. Mas também outras redes de segunda camada, até mesmo aí redes de primeira camada, como está mostrando aqui. Então é uma camada de interoperabilidade que também, no final, é um produto de interoperabilidade, que compete com diversos outros do mercado cripto. Também tem o Type 1 Prover. Esse produto, galera, eu vou entrar indiretamente aqui na parte técnica, porque não tem como para você entender um pouquinho mais sobre esse produto. Imagina só, família, a gente tem as blockchains de segunda camada. As primeiras que saíram são os tipos de blockchain de segunda camada otimista, que tem o seu mecanismo de validação para validar que todas as transações que estão saindo da rede dela e que vai ser validada na rede Ethereum são realmente verdadeiras. Tem esse mecanismo ali que faz um rollup otimista. Eu não vou entrar na parte técnica dele. Só que esse rollup otimista, galera, no começo a gente entende que ele é como se fosse uma gambiarra para as redes de segunda camada dar certo. Agora a gente tem uma tecnologia que vai ser sucessora aos rollups otimistas, que seria os rollups de prova de conhecimento zero, ou os ZK rollups. Então, por exemplo, se a gente pensa numa ZK Sync Era, ela, em termos ali de rede de segunda camada, tecnologicamente, ela está mais avançada do que outras redes de segunda camada. Porém, muitas aplicações ainda não atualizaram para um mecanismo de prova de conhecimento zero. Então você vê que uma ZK Sync não tem tantas aplicações como uma Arbitrum, uma Optimus, que tem esse mecanismo ali de consenso, que não é nem o de consenso, tá bom, galera? É um mecanismo de validação que funciona ali nessas redes otimistas. Mas vamos lá, entendido de forma resumida que a atualização de um rollup otimista é uma atualização para um rollup ZK, ou seja, a maioria das blockchains de segunda camada que a gente tem hoje vai ter que atualizar para esse prova de conhecimento zero. A Type 1 Prove da Polygon Matic, ele é um produto que faz essa migração para ele. Olha que bacana. Então ele tem até aqui um exemplo. Por exemplo, a Manta, tem a Celo, Immutable X. Eu não sei nem se esses produtos aqui diretamente são rollups otimistas. Eu acho que a Immutable X não e a Manta pode ser que sim. Mas de qualquer forma tá a foto deles. Mas poderia ser diversas outras blockchain. Arbitrum, Optimus. Vamos lá. Vocês querem atualizar para a prova de conhecimento zero? Mano, utilize meu produto. Vem aqui, atualiza por mim. Então não quer dizer que todo mundo vai atualizar e migrar, e além disso, não quer dizer que todo mundo vai atualizar e migrar utilizando o produto da Polygon, mas caso eles queiram uma facilidade, tem o Type 1 Prove da Polygon, que faz essa atualização para a prova de conhecimento zero. E por último, não menos importante, a gente tem um token POL, ou token POL, né, nome super supimpa que a Polygon Matic aí trouxe, mas de qualquer forma, ele vai ser o token que vai servir de validação para todo esse ecossistema de produtos que eu mostrei para vocês. Então, no final das contas, toda a atualização da Polygon, ela engloba todos os produtos para trazer em um único mecanismo de consenso. Então, esse seria a estrutura da Polygon que a gente quer ver daqui para frente. Então, a gente tem o Type 1 Prove, que seria ali a camada de prova. A gente também ali tem a camada de execução. Aí entra a Polygon Maiden, entra a Polygon ZK EVM, a Polygon Proof of Stake, por exemplo. A gente tem a Interoperability Layer, seria a camada de interoperabilidade, então entra aquela parte de agregador, a camada de agregação da própria Polygon, e na Staking Layer, aí sim entraria o token da Polygon, tá bom? Então toda essa estrutura, além de não estar tão clean assim, por exemplo, o Polygon Maiden ainda vai lançar, então tudo que eu mostrei aqui para vocês, apesar de ser produtos da Polygon, não são todos que estão em operação, e além disso, não são todos que estão finalizados. Muito longe disso, né, galera? A gente tá passando por uma atualização para englobar todo esse ecossistema, para vir o token POL ali para frente. Mas de qualquer forma, entendam, a Polygon Matic, ela não é apenas uma rede de segunda camada. Ela é uma empresa que tem diversos produtos do mercado cripto. Mas agora, vamos entender outra coisa. Então por que, Gustavo, que essa bagaça ainda tá parada? Fala pra nós. Vamos lá, eu vou clarear um pouquinho pra vocês. A questão é, galera, que independente de eu ter passado tudo isso pra vocês, lembre um pouquinho antes desses 5 minutos iniciais de vídeo, 10, que for. Cara, todo mundo hoje entende a Polygon Matic como uma rede de segunda camada, independente desses inúmeros produtos que eu mostrei aqui para vocês, que são vários mesmo. Hoje todo mundo compara a Polygon Matic com uma rede de segunda camada. Então todo mundo que vai falar assim, ó, quem compete com a Polygon Matic? Vamos falar Arbitrum, Optimus, Base, entre outras. Mas na realidade, a gente tem diversos produtos que podem competir com diversos players do mercado cripto. Mas de qualquer forma, então se ela ainda tá parada, cara, em boa parte das pessoas ainda que interpretam como uma rede de segunda camada, às vezes pode ser por isso. Porque, cara, se a gente for comparar com esses players de rede segunda camada mesmo, realmente a Polygon Matic tá deixando a desejar. Então vamos lá. Pegando aqui, por exemplo, os principais players de segunda camada da rede Ethereum diretamente. Arbitrum, Optimus, Base, tudo isso aqui, galera, é um ranking em TVL. O total de dinheiro que tem dentro dessas blockchains. Arbitrum, 16 bilhões. OP, 6, 7 bilhões. Base, 5.8. Olha só, galera, absurdo. Até a 8ª colocação, a gente não vê Polygon. O que acontece, Gustavo? Mas vamos lá. Pegando aqui,
Aí sim a gente começa a encontrar. Por quê? Manta na nona colocação. Olha só, a Polygon ZK EVM, 158 milhões de dólares na 16ª colocação. Uai, Gustavo, mas eu achei que a Polygon tinha mais TVL? Sim, porque no caso, galera, a gente tem a Polygon Proof of Stake. A Polygon Rede de Segunda Camada, ela tá competindo aqui com esses camaradas aqui. Agora, a Polygon Proof of Stake, ela é uma sidechain. Então, ela não compete diretamente com as redes de segunda camada. Para você ver que muitas pessoas já não entendem por aí. Mas, de qualquer forma, vamos considerar a Polygon Proof of Stake uma rede de segunda camada da rede Ethereum. Esquece que ela é uma sidechain. Vamos colocar ela competindo com todo mundo. Olha só, pegando os players. Aqui no canto direito, a gente vê o TVL dessas redes. Aqui no canto esquerdo, as próprias redes. Então, beleza. A Polygon Proof of Stake, ela realmente tem mais TVL. Tem 1,4 bilhões de dólares aqui. Mas, cara, ela perde pra Base, ela perde pra Avalanche, pra Binance Smart Chain, pra Solana, que passou, como eu dei de exemplo para vocês. Então, assim, se o produto de rede de segunda camada dela já tá falhando ali com os players direto contra eles. Agora, a Polygon POS, que seria o Proof of Stake, que é a que todo mundo defende, que todo mundo procurava como uma alternativa às taxas da rede Ethereum, a gente já tá vendo que tem outros players que chamam muito mais atenção. E agora, pensando nessa parte diretamente de taxas, galera, a gente vê que tem uma coisa que deixou muito a desejar. A gente está falando exclusivamente da Polygon ZK EVM, que seria uma solução ali de escalabilidade. Só que a gente tem a Polygon Magic Proof of Stake, que na minha opinião do Gu dos insalubres, eu não sei vocês, mas tem pessoas que discordam de mim, que a Polygon Proof of Stake, ela tem complicações na utilização. Demora, às vezes trava. Cara, eu já passei vários apertos com a Polygon Proof of Stake. A Polygon ZK EVM não teve essas questões, mas teve sim. E além disso, as taxas estavam muito caras. Tudo bem, teve atualização da rede Ethereum, a IP 41844, que seja. Até esqueci o número aqui pra vocês. Mas de qualquer forma, a atualização do Ethereum que veio para baratear as taxas, muitas redes de segunda camada, elas teve que atualizar depois disso. Então muitas já atualizaram rapidão para reduzir suas taxas ao máximo. A Polygon ZK EVM não atualizou na hora, ou seja, se a atualização veio lá para fevereiro, março, não lembro ao certo, a Polygon ZK EVM atualizou esse mês de maio. Então olha só a demora nisso daí. E mesmo assim, galera, a Polygon ZK EVM, ela atualizou, diminuiu as taxas, fora de brincadeira, umas 5, 6 vezes. Enquanto todo mundo conseguiu reduzir em torno de 15, mais de 10 vezes. Olha só, galera, Starknet, Ortiz, Arbitrum, vocês estão pagando menos de 1 centavo de taxa. Eu não sei vocês. Cara, transitar na rede Arbitrum, às vezes você vai pagar uma taxa de transação, nem dá pra ver o número de dólares que você tá pagando, porque tá menos de 1 centavo. Agora, Polygon ZK EVM, você tá pagando 5 centavos ainda. É muito barato, eu sei. Tá tudo bem, galera. Só que ainda assim, comparado aos players direto dela, que ela já tava perdendo em um monte de outra coisa, também em taxas ela perde. Ó, mas calma, não precisa chorar. Sua carteira não vai ficar no vermelho pra sempre. Fica tranquilo, tá bom? Mas antes de mais nada, deixa o like, ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. Tô aqui clareando a mente pra vocês aí sobre o projeto da Polygon Magic. Se inscreva também pra não perder nenhum conteúdo que a gente traz nos insalubres aqui. Estamos de domingo a domingo aqui ativamente. Então, prossiga com o seu conteúdo. Então, de pontos positivos aqui, a gente tem o CDK da Polygon, cara. Realmente é um kit de desenvolvimento que muitos players estão utilizando. Está sendo um dos maiores destaques de kit de desenvolvimento de software. Aqui a gente tem outros que chama SDK, e o CDK da Polygon às vezes trava a minha língua. Então eu vou falar aqui de desenvolvimento de software para ficar mais tranquilo. Mas de qualquer forma, família, então hoje a gente tem ela implementada com diversos players. Poxa, a OKX utiliza, a Aster utiliza, a Manta Network, Imutável, até o Nubank, que construiu essa blockchain, também utiliza o Polygon CDK. Então, no kit de desenvolvimento de software, cara, ela realmente já está muito bem posicionada comparada a diversos players que a gente tem. Agora, será que realmente um CDK sustenta isso aqui? Obviamente que não, né, família? A gente precisa de muito mais para uma empresa no mercado cripto do que um kit de desenvolvimento de software. E muitos também esperam a atualização aí do token da Polygon, que vai migrar para o token POL, mas a questão é a seguinte, galera, ninguém sabe quando vai vir essa atualização. Desde quando a gente começou a trazer, temos vídeo aqui no canal de eu falando sobre essa atualização, que eu achei super interessante também, mas de qualquer forma, galera, ninguém sabe quando vai vir. Inclusive, o token, a galera deu uma previsão, na verdade, um overview de como que vai funcionar a técnica desse token lá em outubro de 2023. Lá em outubro também já lançaram um contrato inteligente do POL, que no futuro a gente vai fazer a migração. Mas, cara, lançaram e depois parou por aí. Não vi mais nada. Mas e aí? A Polygon, será que vale a pena? Mas vamos lá, família. Aqui eu vou falar a opinião do Gu dos Insalubres. O Lucas tem a deles. Entre outros investidores no mercado cripto, também tem diversas opiniões diferentes. E até mesmo a sua. Eu quero que você deixe aqui nos comentários para entender um pouquinho mais da visão de todo mundo em cima da Polygon Magic. A realidade é que a Matic não morreu. Ela tá longe disso, galera. Poxa, pra morrer a gente precisaria de um fatídico ocorrido tipo da Terra Luna. Então, isso daí, cara, descarta da sua cabeça. Mas uma coisa é fato, a
Matic, ela perdeu aquele posicionamento de um ativo seguro e super assimétrico que a gente tem no mercado cripto. Porque muitos já falaram, e até mesmo nós aqui do Insalubres por muito tempo considerou isso. Cara, montar a carteira aqui no mercado cripto não podia faltar a Matic. Ela é um ativo super seguro, possivelmente chegaria no top 10 e, cara, traria uma assimetria muito boa com essa zona de segurança, devido à super rede de segunda camada e a empresa que ela era. Então, esse patamar, a gente tem que ser realista que ela perdeu, galera. Ela perdeu tranquilamente. Por quê? O produto principal dela de uma rede de segunda camada, a gente viu que não emplacou em nenhum momento. A Polygon Proof of Stake, que seria aquela rede que todo mundo utilizava para prover liquidez, buscando taxas mais baratas, cara, também não está sendo o principal player. Hoje é muito mais fácil uma galera tá utilizando uma Arbitrum e até mesmo uma Base da vida do que uma Polygon. Então até mesmo o TVL dela tá perdendo para uma outra rede de primeira camada que vejo pouca gente falando, mas tem realmente seus méritos, que é a Avalanche, por exemplo. Então, esses patamares que a Matic tinha, na minha opinião, sim, ela já perdeu. E, obviamente, a gente não pode pensar que uma empresa com tudo isso de produto não pode ter um potencial até mesmo assimétrico daqui pra frente. Só que ela tem que mostrar isso pra gente. Em termos de números, tem diversas comparações que a gente já não consegue identificar isso. Um Polygon CDK, um kit de desenvolvimento de software, não vai ser o que a Polygon também vai conseguir trazer para todo mundo falar: nossa, Matic é surreal. Não, então ela precisa de muito mais. Essa atualização realmente consegue moldar a Matic para ser um ecossistema muito impressionante. Mas ainda assim, a gente vai depender que muitas soluções entrem também dentro do ecossistema da Matic, utiliza as suas ferramentas, sua camada de interoperabilidade. Então, a questão hoje é o seguinte, galera. Eu não vou falar para você vender o seu ativo, mas eu vou falar para você considerar muito, avaliar principalmente a porcentagem que Matic tem na sua carteira, por exemplo. Então, comparar ela com os outros players para você colocar dentro da carteira também é algo muito interessante. Uma coisa que você não pode fazer, galera, é fechar só porque às vezes você tá com um drawdown na sua carteira de 10, 15% de desvalorização. Porque às vezes a gente tem outros players que são muito impressionantes no mercado cripto com o seu produto que também podem trazer assimetrias muito boas. E até mesmo, galera, que hoje se destacam muito mais na Matic do que aonde a Matic quer se destacar. Então isso que a gente tem que avaliar a todo momento no mercado cripto, porque é um mercado muito dinâmico. Então, a todo momento eu tenho que avaliar o que eu tenho na carteira, analisar, comparar com os outros players que a gente tem no mercado, ver como tá essa competição. Tudo bem, não precisa ser aquele macaco que pula de galho em galho. Nunca tem que ser isso. Mas a todo momento você tem que reavaliar sim, porque o mercado dá oportunidades a todo momento. Só que tem muitos players no mercado cripto que aos poucos a gente vê que deixou de cair um pouquinho na atenção da galera e tem outros players que estão chamando muito mais atenção. Agora, daqui pra frente, você tem que acompanhar. Matic, será que realmente ela vai continuar entregando o que ela quer entregar pra você? Ou até mesmo ela vai passar para um pivoteamento? Eu falei, hoje ela compete também com players como Layer Zero, também aí como Zeta Chain. Será que ela vai conseguir competir diretamente com esse player? São muitas dúvidas hoje que a Matic deixa, que a gente só vai saber quando ela realmente começar a entregar e trazer números relevantes para a gente. Mas basicamente é isso, família. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa esse like, ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. E também deixa aqui nos comentários, galera, outras opiniões sobre a Polygon Matic, que eu também aí quero conversar com vocês e entender a visão de todo mundo sobre esse projeto, que não deixa de ser um grande projeto, porém, deixou a desejar em diversas partes. Mas de qualquer forma, tamo junto, um forte abraço pra você, um excelente final de semana, é nóis!